Nossa agenda, para fechar nosso bate-papo aqui na mesa redonda, eu vou chamar o nosso colega para capitanear aqui a moderação, o Luiz Silvestrini. Luiz é agrônomo, trabalha com a gente aqui no departamento comercial, no atendimento agronômico, tá? Luiz, você vai capitanear aí a mesa redonda, tá? E eu quero chamar aqui o colega da Union para vir até a mesa. É o Gustavo. Gustavo, obrigado. Depois quero chamar o Tiago também, da Stoller, né? E o Rodrigo, que acabou de sentar, mas nem esquentou a cadeira, para vir aqui para a nossa mesa redonda final do dia de hoje, né? E depois, pessoal, a gente tem a confraternização aí, que a gente conta com a presença de vocês lá, tá? Beleza? Luiz, agora é com você aí. Boa sorte aí. Maravilha, Chico. Obrigado, viu? Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí à última mesa redonda do primeiro dia do ciclo de palestras aqui da Coplacana. Vamos seguir na mesma metodologia, com rodada de perguntas, e no final a gente abre aí para o público, tá bom? Vamos começar com o Tiago, da Stoller. Tiago, diante de tantas empresas nutricionais no mercado, quais são das tecnologias da Stoller para ajudar os produtores do setor? Bom, pessoal, a gente tem uma série de tecnologias, né? A gente nasceu da nutrição, então a gente tem desde produto isolado até produtos combinados, né? De soluções combinadas. A gente preza muito por ser uma ferramenta líquida nesse primeiro momento, né? Por facilidade operacional, mas que também ela tenha essa facilidade de mistura, e não só mistura, né, mas que ela seja absorvida e translocada. Como eu trouxe na minha apresentação, a gente tem nutrientes, os nutrientes são todos iguais, né, não tem como mudar nutriente, você tem como trabalhar melhorar a forma do nutriente ser percebido e absorvido, e a planta utilizar isso como uma ferramenta que ela vai conseguir usar, né, comer, né? Então é a mesma coisa. Picanha é tudo igual, mas tem picanha de R$30, tem picanha de R$100. Qual que é mais gostosa de você comer? Qual que é mais fácil? Vamos ver agora no final ali embaixo. Então vamos ver se vai ter uma picanha de R$100, né? Mas a gente preza justamente por tecnologias, embarca tecnologias dos produtos para que o nutriente ele seja melhor absorvido, mude parâmetros de planta, então que você consiga perceber mudanças fisiológicas na planta a fim de conseguir ganhar produtividade. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente trabalha há mais de 50 anos. Maravilha, Tiago, obrigado. Ô, Gustavo, você falou de algumas condições para a gente, queria que você explorasse mais as condições para a aplicação de pós-seca. Você não viu? Vamos lá. Das condições de aplicação de pós-seca. Perfeito. Bom, as condições de aplicação de pré-seca. A planta ela vem de um momento que ela está estacionada, né? A gente tem um período do ano que não chove, ela para de crescer, ela não tem a mesma produção de fitos assimilados que ela tem normalmente, né? E a gente precisa fazer uma aplicação de sinalização nela de pós-seca. Qual o melhor momento? As estimativas dizem que em torno aí de uma lâmina de 30 milímetros, a planta já volta a estar numa condição adequada de estar absorvendo esse produto, né? Então, a gente gosta muito de colocar um slide, não deu tempo hoje. Qual é a melhor hora para aplicar o aminoácido, né? Sempre antes do estresse ou após o estresse. No momento do estresse, a gente viu lá as condições morfológicas e fisiológicas não são as melhores, né? Ela fecha o estômago, ela encarquilha. Então, ali naquele momento, você está jogando muito produto fora. Antes do estresse, a gente consegue ter uma eficiência muito maior. Após o estresse, aí uma chuva de uns 30 milímetros, você já tem condições adequadas aí para sinalizar essa planta para ela destravar. Maravilha. Rodrigo, vamos falar de benefício agora. Benefício que o pivô central traz para a cultura da cana-de-açúcar, uma cultura que é muito difundida aqui na nossa região. Tá. Como eu mostrei ali no começo, a gente tem N tipos de pivôs, ele vai se adequando a cada projeto. Para a cana-de-açúcar, primeiro a gente tem que se atentar a escolher o pivô correto. A gente recomenda um pivô de 4 metros de altura,
para que não haja esse contato físico, né, ficar sempre raspando o pivô e não causar nenhum dano. Então, esse é o primeiro que a gente tem que prestar atenção. Mas a irrigação na cana-de-açúcar, a gente tem aí, principalmente a Embrapa Cerrado, tem muito material, tem muita pesquisa, renovações de canas aí saindo de 5, 6 anos para 12. Isso aí, o custo, né, de operação, o custo investido nisso é muito alto. Então, esse ganho para 12 anos, para renovar um canavial, já qualifica o produto para investimento. Tá? O segundo que a gente fala muito, a média de produtividade de cana-de-açúcar. A gente tem aí no Goiás, Mato Grosso do Sul, desculpa, médias aí ficando nesses 10 anos em faixa de 150 toneladas. Então, é muita diferença. A cana-de-açúcar sempre não trabalhava com irrigação com ela. Quem tinha irrigação não era uma irrigação de aumento de produtividade, isso é legal de falar, era aplicado lâminas pequenas, muito mais para um salvamento da cultura, e hoje isso está mudando. E é legal de falar que esse mês a gente ficou sabendo, o maior pivô do mundo, inclusive, é no Brasil, tá? Era no Brasil. Ele tinha 530 hectares ali no Tocantins, para cana, e aplicava 2 milímetros só. Era um manejo simplesmente para salvar a cultura. E eles resolveram manejar esse pivô, dividir ele em 3, para que aumentasse essa lâmina para 6 milímetros e começasse a fazer uma aplicação para aumento de produtividade e prolongamento do canavial. E aí eu sei que o Vinícius Buffon, o pessoal da Embrapa, tem várias outras pesquisas aí que nos trazem informações de tonelada de como por hectare, açúcar por hectare. Então, existe uma série de benefícios que a irrigação pode trazer para a cana-de-açúcar. Maravilha. De benefício, vamos para a novidade agora. Queria que o Thiago falasse um pouco de que a Stoller vai trazer de novidade para o setor agora no ano de 2003, ou já trouxe. Bom, a gente já trouxe, né? É o primeiro ano em escala mais comercial do Relief, que é o composto do ácido salicílico cobre e zinco, para indução de resistência, né, da cultura contra ferrugens, doenças foliares como um todo. Então, o ano passado foi o lançamento oficial e esse ano ele entra já em larga escala, pensando em cana. Tá? Em soja, ele é um dos produtos que vem ganhando cada vez mais espaço aí, na cultura, e também ele vem também possivelmente para outras culturas como citros. Esse ano, agora, basicamente em primeira mão, a gente está lançando o Upper. O Upper é uma tecnologia que ele combina o N-Cana e o Starter Cana com algumas mudanças em termos de garantias nutricionais dos micronutrientes, a fim de você garantir um único produto com nitrogênio, molibdênio, boro, zinco, manganês, enfim. Sem perder os benefícios que eu trouxe do nitrogenado, ter aquele efeito fisiológico prolongado e o benefício dos micronutrientes serem quelatizados. Então, com uma dose menor, você consegue ter uma resposta bastante interessante. Então, ele vem agora, no ano de 23, agora já é a primeira safra dele comercial, esperamos trazer isso para o mercado o mais breve possível. Maravilha. Aproveitando, queria que você reforçasse os benefícios dos hormônios vegetais para o desenvolvimento do canavial. Tá. Os hormônios, né, como eu já trouxe, ele tem uma função bem peculiar, como já foi trazido tanto na minha palestra, quanto na própria palestra da Sumitomo, que foi muito bem explorado. Né? Citocinina, por exemplo, no caso do plantio, ela estimula bastante a brotação de gema. No foliar, ela é o hormônio da fotossíntese, né? Então, do verde, como foi trazido. Outros hormônios, por exemplo, a auxina, é um hormônio que vai ajudar a planta tanto em calibre de planta, quanto em desenvolvimento em altura e também a formação de raiz. E a gibberelina, como foi trazido também, vai estimular a brotação de reserva, no caso do plantio, e o desenvolvimento em altura. Então, os hormônios eles sinalizam aquilo que a planta quer fazer naquele momento. Né? Então, é muito importante você trabalhar com produtos que você sabe exatamente aquilo que você está aplicando. Né? Porque hoje tem bastante coisa que é precursor hormonal e pode ter variabilidade entre um lote e outro. No caso dos hormônios que existem no mercado, você tem uma sinalização exata, porque você está aplicando aquela garantia daquele hormônio, você sabe exatamente que tem auxina, tem gibberelina. E a gente preconiza também trabalhar com ele combinado. Foi trazido o menino da Sumitomo trouxe aqui no slide dele, né? Os hormônios eles flutuam juntamente no ano todo. Então, às vezes, se aplicar um hormônio isolado num determinado momento,
ele vai contribuir? Vai demais, mas tem outros benefícios naquele momento que às vezes você acaba perdendo aquele time. E o hormônio combinado, você tem aquele estímulo também que vai ser bastante importante. Então, a gente acredita bastante nisso. Maravilha. Ô, Gustavo, fala para mim até que ponto o investimento versus o retorno é interessante ao produtor rural. O investimento e retorno, né, vamos focar aí mais no pós-seca. Todo produto aí, seja da Stoller, da União Agro, outras empresas que estão aqui presentes, tem um espectro de dose, né? O pessoal erroneamente acha que você tem que colocar mais dose onde está mais feio, né? Onde o solo é mais pobre, e pelo contrário, a gente sabe que a resposta do foliar é sempre melhor em ambientes mais responsivos. Então pensa aí numa cana, plantio de inverno, cana-planta que está produzindo 3 dígitos ainda, um ambiente responsivo, um ambiente A, um ambiente B, ali eu vou investir mais dose do produto. Em ambientes mais restritivos, que é um ambiente que não me devolve retorno financeiro, eu vou tentar fazer o arroz com feijão, né, que a gente fala. Ou então, em alguns casos até, né, você está muito perto da renovação, às vezes segurar aquele ano para fazer um investimento melhor na renovação. Maravilha. E fala para mim a relação do pós com o pré-seca, considerando o metabolismo da cana. Como eu comentei na primeira pergunta, né, a gente sempre pensa qual o melhor momento de aplicar esses produtos de combate de estresse, né? Então, o pré-seca, ele é feito para preparar a planta para o momento da seca, né? Então, ele prepara essa planta para o momento da dificuldade. Você faz produtos translocadores de açúcar, fósforo, bioestimulantes, né, que é para deixar a planta preparada para aquele momento difícil que ela vai passar, para que você perder o menos possível da atividade dela fotossintética, manter aquela planta verde. E o pós-seca já vem de um conceito de você pegar essa planta que vem travada, que ela está estacionada, não está crescendo nesse momento das águas, e estimular ela para ela voltar, sinalizar ela, né, sinalização fisiológica, para ela voltar a crescer. E aí, após essas aplicações de pós-seca, geralmente o pessoal já faz os nitrogenados de verão, seja só o nitrogenado ou nitrogenado com micro. Maravilha. Até fazer um comentário, a gente está escutando bastante falar do veranico esse ano, né? Nosso consultor Yamamoto tá aí, já começou a alertar para dezembro, janeiro, para tomar cuidado nesses meses aí que o veranico vem esse ano e vem forte. Então, essas dicas aí são super importantes. Muito obrigado. Rodrigo, como o produtor precisa se preparar para usar o pivô em sua lavoura? Tá, legal. Quando a gente fala aí de ter um pivô na lavoura, existem 2 lados, né? O lado operacional e o lado agronômico. Então, quando o produtor adquire um pivô, na hora da montagem, o time da Coplacana, por exemplo, ele tem os técnicos deles que vão estar lá fazendo a montagem, coordenando isso, e é muito importante que o produtor coloque alguém do time dele, alguém de confiança, que vá acompanhar essa montagem. E após essa montagem, a Lindsay pede porque a Coplacana faça uma entrega técnica, é onde a gente confere que aquilo que foi projetado está em campo. E esse momento é aquele momento onde eles explicam para o produtor como é que está o pivô, se está funcionando, se está legal, se a pressão está correta, se a lâmina está correta. Esse momento é o momento de tirar a dúvida, porque o pivô ele muda muito o dia a dia da fazenda. Tá? Então, é importante que o produtor tenha essa parte operacional próxima da gente, próxima da montagem, da entrega técnica, para que ele aprenda. E a questão do agrônomo, quando ele adquire essa tecnologia nossa, o FieldNet, Field Direct Advisor, é importante também que ele selecione o agrônomo da fazenda dele, ou o técnico, que vá fazer esse acompanhamento. Porque, é o que eu falei, a ferramenta ela recomenda, ela não aplica. Tá? Quem dá o ok, quem aplica é o produtor. Então, esse agrônomo entender toda a questão da ferramenta, entender os dados que a gente tem que colocar nela para que ela nos devolva informação, é muito importante. E aí é o cara lá da fazenda que vai nos ajudar a isso. O segredo da recomendação está nisso, é na entrada de dados. Quantos mais dados precisos, e aí se eu falo de uma análise de textura física do solo, talvez uma estação meteorológica na fazenda, a variedade, a cultivar que ele escolheu, tudo isso tem que ser assim, preciso para que a informação que o aplicativo nos retorne dê o melhor resultado para o produtor. Então, é importante ele ter essa seleção dessas 2 pessoas, porque a partir do momento que ele tiver um pivô, é o que eu falei, o aumento de produtividade da cana, talvez será que o equipamento dele esteja pronto para colher?
essa densidade. Então, tudo isso vai mudar no dia a dia dele. Talvez ele vai poder antecipar um plantio de soja, de feijão. Então, ele precisa estar preparado para isso. Maravilha. Pegando esse gancho, fala um pouco das vantagens do uso dessa tecnologia no dia a dia do produtor rural e como isso funciona. Então, quando o produtor entra com esses dados que eu falei, ele começa a ter a recomendação e, consequentemente, muda o manejo dele. Então, vamos lá. Eu mencionei na palestra lá da pulverização. O aplicativo está pedindo 8 milímetros, ele precisa pulverizar, eu decido irrigar 3. Será que eu vou perder produtividade? Será que é o momento certo de pulverizar? Eu aguardo. Agora, essa semana, quando eu cheguei aqui na Coplacana, eu pedi para o nosso time lá do Instagram fazer um post falando sobre esse calor extremo que a gente está passando. A gente está numa época de plantio. Alguns produtores já plantaram e a planta está começando a emergir, falando de soja. Esse é um momento muito crítico. Se a temperatura do solo estiver muito alta, pode vir a queimar a plântula e matar ela. Então, talvez ele precise fazer uma rodada com pivô na menor lâmina que ele consegue para refrescar o ambiente. Não estou nem falando de irrigar, estou falando de refrescar o ambiente e não ocorrer a perda dessa planta. E aí existem outros manejos, né? Ele consegue, talvez, comprar uma semente de qualidade, ele consegue investir em fertilizantes diferentes. Então, tudo isso ele vai ter que começar a pensar no dia a dia da fazenda dele, quando ele tem irrigação. Maravilha, obrigado. Tiago, como a Stoller trabalha a resistência da cultura a pragas e doenças? Bom, a gente no passado, e continua no portfólio, né, a gente teve o famoso conhecido fosfito, né, que é um ácido fosforoso que induz a resistência da planta, a criação de fitoalexina e, consequentemente, a indução de resistência. Então, a gente continua ainda com o produto no portfólio, porque para algumas culturas, como citros, por exemplo, ele é bastante importante para algumas doenças como gomose, né? Então, ele ainda permanece no portfólio. Agora, a gente vem com uma outra linha, né, que eu já falei anteriormente, que é o ácido salicílico, né, que ele é uma evolução do fosfito. Né? A planta, quando ela vai criar um composto de defesa, quer seja a fitoalexina ou qualquer outro, ela pega o fosfito e ela transforma isso em ácido salicílico e tem uma silenização para a planta. O fosfito, o Relief, você já está entregando ele de forma pronta, além do que ele tem outros nutrientes que são importantes para a defesa, que é cobre e zinco, né? Então, é muito comum aí você ter produtos que têm essas duas combinações que ativam moléculas de defesa e antioxidantes de planta. Então, esse é o produto. E agora, esse ano, esse ano a gente lançou uma evolução desse produto, pensando em soja, que é o Relief+, que a gente acrescenta no produto manganês e níquel, né, para melhor aí aproveitamento também no nitrogênio em soja, não na FBN, mas sim em estágios mais à frente, que é onde a gente recomenda. Tá bom? Tá bom. Tiago, como essa parceria Coplacana e Stoller pode auxiliar o produtor a garantir a melhor eficiência da aplicação foliar? Tá. Bom, Coplacana e Stoller e os colegas aqui também, né, tem um papel muito importante, porque nós, como o próprio Marcelo Dalbifol trouxe, né, muitas vezes a gente é tido como picareta ou vendedor de água de batata, né? E muitas empresas acabaram nos queimando, né? Então, você vê que no mercado você tem 565 empresas, acho que tem um pouco mais, e assim, hora aparece uma e some, hora aparece outra e some. Então, nós aqui, boas empresas, né, que trabalham com a Coplacana, tem uma função de levar um produto de qualidade e, principalmente, o melhor posicionamento, porque é o posicionamento, muitas das vezes, errado, que não responde. Você vai aplicar numa planta que está estressada, não responde. Né? Então, assim, é o time, como foi falado, né? É as condições de clima, como foi falado, é a qualidade do produto, como foi falado. E nós, né, como empresas, e Coplacana, como extensora do conhecimento junto ao agricultor, são muito responsáveis para fazer com que bons produtos adquiram boas performances. Porque, às vezes, você tem bons produtos e os produtos não funcionam por erro de posicionamento. Maravilha. Além dos bons produtos e boas performances, queria agradecer uma pessoa que está sempre com a gente no dia a dia aqui, nos posicionando, nos capacitando, nos orientando na hora de fazer uma venda, é a Ana Zina, que está com a gente aí. Obrigado, viu, Ana, por toda a ajuda de sempre. Valeu. Agora, Gustavo,
Por que a aplicação desses complexos nutricionais via folha se diferem na disponibilidade desses mesmos nutrientes via solo? A disponibilização desses nutrientes via solo, ela tem viés nutricional, né? Quando a gente faz os mesmos nutrientes via folha, não tem apenas o viés nutricional. Quando a gente fala de micro, o micro, por ele precisar de uma quantidade inferior, né, por ser micronutriente, precisar de menos em relação ao macronutriente, talvez em algumas situações a gente consegue ceder via folha. Exemplo, Cerrado. Cerrado fez um trabalho magnífico lá de altas doses de calcário para tornar aquilo lá agricultável, né? Porém, naquelas cacetadas de calcário, você acaba que você não absorve micronutriente, né? Teu pH vai lá em cima, aumenta até a absorção de macro, mas de micro não absorve. Então, nessas ocasiões, ele é 100% não só um complemento, mas como um fornecimento de micronutrientes. No caso do macro, ele é quase que 100% uma sinalização fisiológica. Ninguém vai aplicar fósforo na folha e deixar de fazer fósforo na base. Ninguém vai aplicar magnésio na folha e deixar de fazer calcário, né? O magnésio, inclusive, eu não falei dele tanto, mas ele tem alguns trabalhos que dizem que a planta ela tem uma tolerância maior à temperatura. Então, ele é muito interessante ser aplicado no momento de estresse. O professor Godofredo Witt, da Exalc, ele fala muito da combinação de fósforo com magnésio, principalmente naquela aplicação de R1 ali. Maravilha. E sobre o uso de aminoácido, devo escolher sempre o de maior carbono organo total? Vamos lá. Essa COT, né, carbono organo total, ela é meio polêmica, né? Como o meu colega da Stoller comentou, antigamente a gente tinha apenas diferente de fonte de nutriente. Então, a gente sabia de cloreto, sulfato, nitrato. A gente sabe que cloreto ele tem uma vantagem em relação, por exemplo, ao sulfato. Você poderia usar 2/3 de dose, por ele ser um produto que, com uma umidade relativa inferior, ele já liquefaz em cima da folha. A gente chama isso de ponto de deliquescência, né? O sulfato, você precisa de muita umidade relativa do ar para que ele se liquefaça e tenha uma boa absorção. E antigamente a pessoa olhava rótulo. Então, esse produto aqui tem 10%, o teu tem 5%, esse aqui é melhor. E a gente sabe que a tecnologia das empresas não está descrita no rótulo hoje em dia. Ninguém quer abrir o seu segredo, né? Então, existem os quelatos, que ele comentou muito bem, melhoradores de absorção. Ele vai evitar que aquele produto tenha reação de cargas, tanto dentro da cauda, quanto no solo, quanto em cima da folha, né? Então, a COT, ela entra mais ou menos nisso. Então, antigamente, achava-se que o aminoácido bom que tem a COT alta. Mas a gente sabe que se você jogar melaço lá dentro do produto, a COT vai lá em cima e não quer dizer que tem aminoácido de qualidade lá dentro. A gente sabe que aminoácidos de qualidade tem que ser levógenos, né? L-aminoácidos, de cadeia curta. E a gente sabe que o que importa de verdade no produto é o aminograma. E isso quase nenhuma empresa hoje fornece. Então, eu diria para o produtor que o melhor jeito de diferenciar um aminoácido de outro é fazendo lado a lado no campo, que é onde é o laboratório do produtor. Maravilha, Gustavo, obrigado. Também não posso deixar de agradecer uma pessoa que nos ajuda diariamente ali nas recomendações dos produtos, nos treinamentos, é a Carol, que está cá junto. Muito obrigado, Carol. Rodrigo, sobre o balanço hídrico do solo, explica um pouco como que funciona isso dentro do aplicativo. O balanço hídrico do solo é o segredo por trás da recomendação, né? Como eu falei das informações, dos dados que a gente tem que trazer, é o balanço hídrico que precisa desses dados. Então, vamos lá. O balanço hídrico do solo ele vai levar em consideração solo, planta e clima. O solo, a análise de textura física do solo, a gente vai nos dizer qual é a capacidade de armazenamento daquele solo. Então, isso aí vai ajudar a recomendar qual é a lâmina máxima que o meu projeto pode aplicar. Não adianta nada eu aplicar 20 milímetros, meu solo não aguentar, ou não está precisando disso, e essa água toda escorrer superficialmente, causar uma erosão. Segundo, a planta. A gente precisa entrar com a informação de qual cultivar, variedade que a gente escolheu, porque a gente usa os boletins da FAO sobre o modelo de crescimento vegetal da planta. Então, nisso aí vai nos trazer informação da evolução da raiz ao longo do ciclo, a raiz mais profunda, a gente tem a questão de aumentar a área de absorção de água, também vai nos dizer
em que momento a planta é mais suscetível ao estresse hídrico, então o aplicativo vai levar isso em consideração para dizer qual é a quantidade de água que se aplicar, qual é o dia, o momento certo. E o clima, que vai nos falar sobre evapotranspiração, que seria, vamos dizer assim, essa saída da água desse modelo. E aí vai nos dizer também de previsão de chuva. Então, quando a gente cruza esses 3, solo, clima e planta, a gente tem essa recomendação final. Então, é por isso que é muito importante o balanço hídrico, entender como ele funciona e os dados dentro dele. Maravilha. Falando um pouco de tecnologia futura, as que você mencionou aí na sua apresentação, explica para a gente como isso vai funcionar e se o produtor vai precisar trocar o pivô. Então, lá no final da apresentação, eu mostrei o painel nosso, que vai lá no ponto do pivô, né? Lá no finalzinho eu falei assim que como é que tudo isso se resume, né? A aplicação lá no aplicativo que conversa com o painel. O painel hoje do pivô é um computador, cara. São placas de computador, tem a placa-mãe, tudo lá. Então, ele é um programa, um aplicativo instalado nesse computador, vamos dizer assim. No painel, você vai ter um lugar para você poder encaixar um USB. Então, qualquer outra tecnologia que vier futuramente, eu comentei do Smart Pivot, e lá eu falei só de sensores, mas a gente também está estudando questão de câmeras no pivô, com monitoramento de pragas, doenças, plantas daninhas. Tudo isso a gente vai precisar só atualizar esse software. Então, com uma entrada USB, a gente vai poder atualizar esse programa para que ele venha novas tecnologias. Claro que a parte de estrutura física do pivô, vamos dizer que 90% dela vai manter aquela que você tem no campo, vai precisar trocar peças corretas ali, onde uma peça que vai precisar de algum sensor a mais, alguma coisa. Mas, basicamente, o pivô é o mesmo, é só uma questão de atualização de tecnologia. O painel nosso está pronto para isso. Maravilha, Rodrigo. Obrigado, viu? Agora vamos abrir para a plateia. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, é só levantar a mão. Pessoal, como o Chico falou, né, a questão da evolução da agricultura ao longo dos anos é assim uma coisa notável. Nós assistimos palestras excelentes nesse período, no período anterior que antecederam, né? Uma coisa com embasamento técnico, muita ciência, muita pesquisa atrás disso aí. Então, é muito satisfatório a gente presenciar essa realidade nossa. Eu queria só fazer uma pergunta para o Rodrigo. A questão da burocracia, ou como que se faz assim, o licenciamento para o uso de instalação de um pivô central. Eu não sei se a água para a agricultura você paga pelo uso da água ou tem um subsídio, ou como é que a coisa acontece na prática, né? Você tem que ter um licenciamento inicial, aí como é que isso funciona? Bom, obrigado aí pela pergunta. Primeiro, né, quando o produtor resolve irrigar, a revenda tem que encher, a revenda no caso a Coplacana, tem que encher ele de pergunta. Não é só falar assim, quero comprar um pivô, né? O time da Coplacana aí tem toda a questão de estudar a sua área, né, para poder entender toda essa parte de licenças ambientais e outorgas que você vai precisar na sua fazenda, tá? Eles vão poder, primeiro, o que a gente vai precisar? Quando a gente faz o projeto da sua área, a gente precisa entender qual é o volume de água que você vai precisar aplicar por hora, né? E aí, em cima disso, pedir a outorga. Cada estado, cada região tem suas burocracias, suas regras. Alguns estados são mais fáceis, outros mais difíceis. Te falo, estava muito em contato agora com o Paraná. Paraná não sai outorga se você não fizer um reservatório, por exemplo. Não adianta você fazer uma captação direta. Aqui em São Paulo é um pouco mais simples, mas sempre tem. Então, basicamente, são as licenças ambientais. Talvez você precise cortar uma árvore, compensar isso de alguma outra forma, a outorga. Uma adaptação de energia. Então, são diversas coisas que você precisa olhar e cada projeto, cada fazenda vai ter a sua demanda, né? Agora, sobre cobrar água, hoje ainda não tem, tá? Mas já pode preparar. Já temos algumas leis aprovadas que não tem projeto de irrigação se não tiver um hidrômetro lá na ponta. Por quê? Porque eles querem começar a cobrar por isso, pode ter certeza. Alguns estados, se eu não me engano, lá para o Nordeste já estão cobrando, tá? Mas aqui ainda não.
Deixa eu pegar esse gancho, fazer uma pergunta também, se não tiver mais ninguém. Rodrigo, essa parte burocrática que você comentou, a parte do papel, em média demora quanto tempo para sair? É muito burocrático, vai depender de cada caso, mas tem uma média? É uma Não dúvida tem uma minha. média, não tem um. Vai depender de cada. Se você já tem o CAR, hoje basicamente todo mundo tem, né? Mas quando você já tem o CAR pronto, tudo regularizado, facilita muito. Mas não consigo te dizer uma média de prazo, não. Isso vai ser caso a caso, principalmente também quando a gente fala de adaptação de energia, tá? Quando você precisa pedir ali na CPFL, na Neo Energia, independente da sua região, demora, tá? Bastante, porque grande parte a adaptação é feita por eles. Então, a gente sabe como é que é. E essa parte da outorga, tudo. Eu, por exemplo, eu não tenho pivô, o meu pai tem um sítio pequeno, a gente está fazendo microaspersão. E foi muito rápido. Para nós, em Mojimirim, aqui próximo, não demorou 45 dias. Mas o meu pai tem todo o CAR, tem todos os documentos já regulados. Mas não consigo te dizer um prazo correto, não, para isso. Maravilha. Mais alguma pergunta, Natália? Perguntar para o Rodrigo aí que o assunto da irrigação é muito estimulante, né? Essa questão da responsabilidade dos vizinhos na captação de água, mesmo que tenha barragem. Eu sei que em Minas a microbacia é gerenciada pelos produtores, o Ministério Público fica olhando, levantando o uso correto da água. Como é que se dá isso em São Paulo? Olha, eu vou ficar te devendo mesmo. Eu posso procurar, posso pegar seu contato, perguntar lá para o pessoal dentro da Lint que está mais dentro dessa área e te responder. Eu realmente não vou saber dizer como está aqui em São Paulo essa situação. Tá? Porque aí tem cada rio também, tem a cabeceira do rio, tem o meio do rio. O Tietê, por exemplo, que é onde a Coplacana está atuando, o meio do rio, a gente começou agora, então provavelmente não deve ter muita outorga liberada, deve ter um leque de outorgas boas para tirar, mas se pegar na cabeceira do Tietê já não tem tanto, então não sei como é que está essa gestão, como é que está essa fiscalização. Eu posso procurar e te responder depois. Maravilha. Fica aí a Lindsay e a Coplacana aí um dever de casa para a gente trazer para o senhor essa resposta, tá? Mais alguém? Eu lembrei de uma questão aqui. Claro, nós temos que trabalhar para aumentar a produtividade, para produzir alimentos, né? As pastagens degradadas são das áreas aí de prioridade hoje. Agora, eu não lembro se foi o Gustavo, o Tiago, que apresentou um dado que para mim foi surpreendente, assim, de produtividade de cana. Do que eu sei como produtividade média de cana é 100 toneladas, 120, mas eu não sei se foi um de vocês apresentou um dado de 350 toneladas. E onde foi isso? Isso é uma hipótese teórica ou a gente pode chegar lá? De onde foi esse dado assim achei um pouco alto. Bom, foi eu que trouxe. Esse dado, geralmente, quem mostra ele bastante é o Marcos Landa, né? Ele sempre traz. Aí, na literatura, é possível de você encontrar. É um potencial onde você teria como se fosse 100% uma planta irrigada, numa condição favorável. E, assim, isso é possível de chegar? Nas nossas situações, é praticamente impossível, né? Existe aquele potencial teórico, né, que a literatura conseguiu explorar. Até onde a gente já viu, não sei se você viu coisas diferentes, mas tem uma usina no Nordeste que chama Agrovale. É uma usina 100% irrigada. Estou para te falar que lá estão as maiores produtividades que eu já vi. Acima de 250 toneladas por hectare, eu já vi em canas novas. Por quê? Porque lá não falta água, em tese, né, porque é 100% irrigado. Então, comida, às vezes, sempre colocado na boca. E no Nordeste você tem o quê? Temperatura alta que a cana gosta e fotoperíodo longo. Então, ela se desenvolve muito. O desafio é colher uma cana dessa aí, né? Mas lá no Nordeste, canas irrigadas é onde eu consegui encontrar as maiores produtividades que eu já presenciei durante esses meus 15 anos de experiência com a cultura.
Só completar aqui, o Alisson Paulinelli, nosso ex-ministro, né, lançou, junto com uma série de professores e pesquisadores, lançou ano passado 2 livros sobre irrigação, e lá eles falam muito sobre cana irrigada. Lá tinha dados de mais de 300 toneladas também, tá? Vale a pena, eu pego depois o nome, passo para vocês, é um livro grátis para a gente fazer download, ele fez justamente para isso. Mas aí as altas produtividades tem que tomar o cuidado ali que eu falei, né, que é a questão da colheita, tudo. Por exemplo, a Raizen, a gente tem muita parceria com eles, e eles preferem trabalhar com produtividades menores, porque o maquinário, a questão deles colherem, processar, vai mudar muito se eles atingirem essas densidades de cana. Então, a gente só precisa tomar esse cuidado, a gente vê os números, são super atraentes, a gente quer, mas a gente talvez tenha outras coisas que a gente precisa avançar para chegar nesse patamar aí. Ô, Tiago, foi uma dúvida minha a hora que eu vi que você colocou no slide ali, até comentei com o Ricardo, ele falou hectare, mas será que não é alqueire, não, que ele está falando? Eu ia te perguntar depois, mas maravilha, então tá explicado aí. Mais alguma pergunta? Então, beleza, pessoal, a gente vai estar agora na confraternização, mais uma parte boa do dia aí, tá? Aqui embaixo na nossa churrasqueira, se tiver mais alguma dúvida, quiser trocar mais alguma ideia. Também fazer um comentário, a Lindsay também está aqui dentro da Coplacana, para quem conhece a loja do varejo aqui, entrando pela rampa, você subindo a rampa na primeira sala do meio, na verdade, tem o pessoal da Lindsay que fica ali, tem a Natália, todo o pessoal, o time deles, então pode acionar o pessoal lá, que eles entram em contato com os técnicos. Então a gente está aqui na matriz, né, Chico? Oh, maravilha. Então, vamos lá. Chegou a hora de encerrarmos o primeiro dia do primeiro ciclo de palestras e mostra tecnológica de 2023. Esperamos que os conteúdos compartilhados aqui tenham enriquecido e gerado insights a vocês, dos pontos de vista técnico, científico e cultural. Serviremos um delicioso coquetel e amanhã continuaremos as palestras. A programação está recheada de assuntos inovadores. Um ótimo final de tarde a todos e até amanhã, no mesmo horário, sem atraso, como disse o Marcão aí no começo. Beleza? Muito obrigado, pessoal.